As populações vulnerabilizadas são profundamente afetadas pela crise da Covid-19, tanto pela alteração na dinâmica da oferta de serviços, quanto por suas condições prévias de saúde. O aumento potencial da exposição ao vírus, em decorrência das condições de vida da população em situação de rua, pode afetar negativamente sua saúde física e mental. O mesmo acontece com os trabalhadores da rede de políticas públicas voltadas a essas pessoas. Estratégias de promoção da saúde mental podem ajudar trabalhadores e usuários dos serviços a desenvolver estratégias de enfrentamento no contexto da pandemia. No início da pandemia, a gente teve muita dificuldade para a sensibilização do uso da máscara, para a higiene pessoal, para que os acolhidos usassem o álcool gel, que lavassem as mãos, para eles entenderem essa importância do distanciamento, de não dividir alimento, de não dividir pertences pessoais. As garrafinhas que eles têm, eles dividem, e esse problema ainda perdura. Outra dificuldade que a gente teve também, como que você tem 400 pessoas dentro do centro de acolhida e você tem que fazer um distanciamento de 1,5 metro. A gente também não conseguia fazer as atividades que a gente vinha executando com eles, atividade socioeducativa, por conta também desse distanciamento. Quando ele passa pelo AMA, que ele recebe um diagnóstico, né, que ele está com suspeita de Covid ou que ele está com Covid, que exige que ele tenha um isolamento, para onde esse acolhido que está em isolamento vai, aonde que a gente coloca esse acolhido em isolamento até chegar a esse transporte. Somado tudo isso, gerava um estresse, né? Adoece o profissional, estressa o acolhido, porque já vem com pré-diagnóstico de uma doença que assusta. Uma outra dificuldade que a gente esbarra também é a dificuldade da rede. Fórum, Serviço de Saúde, CAPS, Cratose, que todos eles reduziram o atendimento e a gente não consegue dar sequência na tirada de documento, nos exames agendados, nas consultas específicas que eles já estavam marcados. Aí vem a parte dos funcionários, né? Ele usa o transporte público, ele está vulnerável ali à aglomeração, a pessoas no trem sem máscara, aí ele não ter coragem de tirar a máscara dentro do serviço até para tomar água, com medo da contaminação, isso gera uma insegurança, isso gera um adoecimento da saúde mental do trabalhador. Todos os serviços envolvidos, saúde, assistência, trabalho, cultura, ou seja, todo o território, igreja, nós deveríamos ter reunião mensal para cada um entender o serviço do outro e assim a gente poder atender as demandas do acolhido. Um outro ponto que é legal tocar é na capacitação do trabalhador da assistência social. Por quê? Quando a gente se capacita, o que acontece? A gente aprende, a gente desenvolve, a gente consegue oferecer melhor serviço para o acolhido, para que ele busque a sua porta de saída. Então essa capacitação, ela já consta no protocolo da assistência social, ela só precisa ser efetivado e ser cumprido sistematicamente. Quem trabalha na assistência social não trabalha por salário, né? Então, quando a gente está na assistência social, é uma coisa que vai além. É você olhar o outro, né? É a empatia, você olhar o outro como você gostaria de ser visto. Então, a gente tem uma dedicação, além da nossa parte técnica, da nossa parte humana, né? Que é integrar os 12 e acreditar naquele ser humano que é possível a mudança. E a gente já teve mudanças. Se no meio de 100 a gente tiver 10 mudanças, para a gente já é uma glória. Porque são 10 pessoas que mudaram sua vida, que se resgataram enquanto pessoa. O trabalho com as pessoas em situação de rua, ele tem que ser interdisciplinar não só da saúde, mas da assistência, da cultura, do trabalho e do lazer. E não são só secretarias, mas são profissionais, são serviços, são as pessoas que compõem essa rede de atendimento às pessoas em situação de rua. É muito importante conviver com essas pessoas e não apenas trabalhar para elas. Então a saúde não consegue fazer nada sozinho, da mesma forma que nem assistência e nem outras secretarias. É importante que os serviços se conectem para poder desenvolver um trabalho real, com uma amplitude muito maior e que a gente possa garantir a integralidade para essas pessoas. A capacitação profissional, ela é de extrema importância. É importante que esses atores principais, que são as pessoas que serão atendidas, que serão beneficiadas com serviços, que elas estejam fazendo parte como protagonistas desse trabalho. Elas têm que ser ouvidas, elas têm que opinar o que elas desejam, o que é importante para elas. E é importante que todos da rede, principalmente os serviços, eles têm que estar trabalhando entre si para trazer as dificuldades, trazer as soluções, trazer os êxitos. Um exemplo, o Consultório na Rua tem 17 anos em São Paulo.
Nós participamos de diversas formações e capacitação que não é muito real daquilo que acontece no dia a dia na rua. Então é importante que esses profissionais, eles sejam escutados e que eles ajudem a formar os outros serviços, como os outros serviços formaram o trabalho da saúde. Eu acho que desta forma a gente vai ter aí um trabalho que vai pensar na integralidade dessas pessoas e de acordo com aquilo que as pessoas precisam, de acordo com a efetividade do cuidado da pessoa que vive em situação de rua. E agora eu quero falar como pop rua, como eu vejo a rua hoje no Covid-19, antes, hoje, e não mudou muito para a rua, não mudou praticamente nada para a rua, porque a rua sempre foi desprezada. Então, agora o Covid-19, ninguém está vindo, ninguém está olhando, ninguém está com medo. Sempre tiveram medo. A vida inteira tiveram medo da rua. Não é agora que usando máscara que a pessoa vai estar, ficou com medo de mim. Isso aí já ficou banal na Papapioa. Mas eu tive observando que tanto nas pessoas, as poucas pessoas que trabalham e lutam com a gente, gritam com a gente. São poucos, mas tem gente que grita com a gente. E o que eu percebi que mais precisa a rua não é o marmitex. Aquele marmitex, claro que é necessário a pessoa comer, tomar um banho, mas o principal que a pessoa precisa ter não é um trabalho, não é a marmita, é a psicologia, é o tratamento psicológico, é a assistência, a assessoria à mente humana, porque a mente humana, quando ela entra na rua, 1 ano ela é uma pessoa, há 2 anos ela é outra, 3 anos já fica muito mais difícil para as redes trabalhar com ela, os trabalhadores trabalhar com elas, né? Principalmente por causa do problema psicológico que ela adquire. A rua, eu já sempre falei para a doutora Carmen, a rua deixa louco, e quanto mais difícil vai ficando para a população de rua, vai ficando para os trabalhadores trabalhar com ela. Aí vai chegar uma hora que a pessoa começa a pegar marmita e jogar, como eu já vi gente pegar marmita e jogar lá nas... Aí essa pessoa é muito mais difícil resgatar ela e colocar ela para voltar para a sociedade. Por isso que eu bato na tecla. A saúde, a psiquiatria, os psicólogos, eles têm que cuidar, sim, dessas pessoas que já estão com problema severo. Quanto mais trabalhador na rua, melhor é. E não deixar a pessoa chegar a precisar do tratamento psicológico severo. Então, quanto menos mais resgatar essas pessoas, menos trabalho é para o governo. Falta 5 minutos. É isso que eu quero dizer. O projeto A Cor da Rua começou suas ações em 2010 como um projeto de extensão da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp. Hoje nós somos um coletivo que envolve diversos parceiros. É um projeto que trabalha no campo da saúde e de direitos humanos. O olhar dos direitos humanos para a saúde se caracteriza por principalmente 2 elementos: a intersetorialidade e a participação social. Quando a gente diz que é um problema de saúde pública, a gente está dizendo que não é um problema individual, que é um problema de moradia, trabalho, educação, lazer, cultura, ou seja, a gente trabalha nessa interface do indivíduo e do coletivo. A intersetorialidade é extremamente importante no processo de cuidado das pessoas em situação de rua. Os objetivos do projeto A Cor da Rua envolvem ações de promoção à saúde mental de grupos vulneráveis, especialmente pessoas em situação de rua, imigrantes e refugiados. Além disso, é objetivo do projeto A Cor da Rua a inclusão dos profissionais da rede e pessoas em situação de rua na produção de conhecimento sobre saúde mental desse grupo social. A metodologia de trabalho do projeto A Cor da Rua é a pesquisa participativa baseada na comunidade e envolve a colaboração de diversos atores sociais em todas as etapas do projeto, valorizando os diferentes saberes. Todas as vozes e perspectivas contam. A gente não pesquisa sobre as pessoas, a gente pesquisa com as pessoas. No cenário da pandemia de Covid-19, as iniciativas do projeto A Cor da Rua exigiram a elaboração de metodologias voltadas à formação e ao acolhimento de modo remoto. A partir das demandas dos profissionais da saúde e da assistência social e das pessoas em situação de rua,
foi construído de forma participativa o percurso formativo Acolhimento Psicossocial das Pessoas em Situação de Rua diante da pandemia de Covid-19. O espaço pedagógico favoreceu o compartilhamento de saberes e a reflexão crítica sobre o cuidado no cenário atual. Contribuiu não só para o aprimoramento da prática profissional, mas também para a conexão entre pessoas, o pertencimento a uma rede de cuidados que se fortalece no diálogo. Tempo virá. Uma vacina preventiva de erros e violências se fará. As prisões se transformarão em escolas e oficinas. E os homens, imunizados contra o crime, cidadãos de um novo mundo, contarão às crianças do futuro histórias absurdas de prisões, celas, altos muros, de um tempo superado.